parte final do anime que está passando pra vocês nesse exato momento. Retornamos com Makabe impressionado após ter sido completamente ignorado após ter falado que iria escolher a princesa brutal. Após isso, se reúnem para procurar a Neko. Todos entraram no carro, menos o prota que acabou ficando sozinho. Depois de procurar por vários lugares, ainda não tinha nenhum sinal dela, até que Makabe resolve procurar no colégio e acaba encontrando com a Ki, que também pensou que Neko estaria lá. A princesa ainda comenta que só estava ajudando a procurá-la porque estava com pena dela ter sido rejeitada. Com isso, o prota pergunta se ela se lembrava de alguém com o apelido de Pé de Porco, e quando ele estava prestes a contar tudo, vê alguns aviões de papel e sai correndo, pois se lembra de uma cena que Neko tinha comentado com ele. Ao chegar no telhado, a encontra totalmente fraca e ela acaba desmaiando. Assim, o prota pede para que a Ki ligue para Shindo. No hospital, todos estavam preocupados, até que recebem a notícia que ela iria ficar bem. E então, Shindo avisa para Ki que Neko queria falar com ela, e ao sair, fala que Makabe era o próximo. Com isso, ela conta para ele um pouco de seu passado. Ela precisava fazer uma cirurgia para viver melhor, porém a chance de dar certo era muito baixa, e ela queria se apaixonar por alguém antes que acontecesse algo com ela, e fala que ele foi o escolhido graças a sua mãe que tinha dado uma foto dele. E diz também que sentiu na pele o que é ser rejeitada por alguém, e pergunta se ele iria continuar com seu plano e acabar como ela. Após isso, ele sai do hospital e ignora todos, inclusive a princesa. Depois que todos foram embora, vemos Neko tendo uma lembrança dele juntos, mas por algum motivo ela não quis contar a ele. No caminho pra casa, o prota estava pensando em tudo que Neko havia lhe falado, mas ainda assim estava disposto a continuar com sua vingança. Após isso, vemos aqui também pensando em sua conversa com Neko, e pensa na possibilidade de estar gostando do prota, e lembra do quanto ela o amava quando era criança. Porém, ele não sabe disso, pois para ele foi rejeitado por ser gordinho. De repente, um garoto aparece dizendo ser Masamune, e ele trouxe uma carta com ele, escrito que a Ki havia feito uma promessa há alguns anos atrás de se casar com ele. No colégio, a princesa humilha mais um garoto que tentou chamar ela pra sair, e enquanto suas amigas a admiravam por seu comportamento com os garotos, Masamune chega, e ao ver a forma que a Ki trata ele, elas ficam completamente chocadas, e parece que, na verdade, o ponto fraco da princesa bruta é um gordinho saliente cheio de fofura. Quando chega na sala de aula, Makabe toma um susto ao ver que Neko estava ali, pois ela tinha falado que quando se recuperasse, iria pra bem longe dali, mas pelo visto, ela mudou de ideia. Neko então pergunta se ele e a Ki se aproximaram nas férias, porém, ele passou as férias inteiras treinando para ficar ainda mais gostoso, e ao avistar aqui com o garoto, diz que se ele demorar demais, ele pode acabar perdendo sua chance com a princesa. E quando ele vê que o garoto é gordinho, diz que não tem chance desse balofo ser seu rival. Mal sabe ele que o ponto fraco dela são essas gordurinhas. No final da aula, Makabe vai entregar o presente que tinha comprado para Ki, e quando chega na sala, vê que ele estava com o gordinho, e ao ouvir ele chamando ela de Aki, tem uma péssima reação. Eles então se apresentam e o prota pergunta se ele é parente da princesa, e ele diz que na verdade eles estão noivos, deixando Makabe apavorado com essa notícia. Com isso, ele puxa a Seva e pede para que ela explicasse o que estava acontecendo, e ao contar o que aconteceu, comenta também que a princesa parece estar apaixonada. Assim, ele sai com muita raiva e começa a observar Masamune por todo lado, até que o prota vê ele convidando Aki para almoçar juntos, e não acredita na reação da princesa. Mais tarde, Makabe desconta sua raiva toda em Yoshino, pois ele se recusa a acreditar que a princesa bruta está dando mole para um gordinho. Na sala de aula, a representante da classe fala sobre o projeto que eles iriam apresentar e diz que a peça escolhida foi da Branca de Neve. O prota seria o príncipe e seu amigo seria a princesa, só porque o bichinho usa umas coisas estranhas no cabelo, eles querem fazer dele a princesa mancada isso. Após isso, Makabe vê Aki, puxa ela e a encurrala na parede. Ela então inventa uma mentira e consegue escapar, e sai dali com seu noivo, enquanto o prota se mordia de raiva. Logo vemos as amigas delas bolando um plano para manter Makabe longe da princesa. Para elas, ele era uma ameaça. Na sala do comitê, eles estavam tendo um pequeno problema, já que duas turmas haviam escolhido o mesmo tema para apresentar, e após uma discussão entre a princesa e a representante, ficou decidido que ambas iriam apresentar o mesmo tema, e a melhor seria escolhida por votos. E com isso, o prota lança mais um desafio pro gordinho e diz que quem ganhar
essa competição poderia escolher qualquer garota para dançar. Enfim, faltava apenas mais um dia para a apresentação, mas os ensaios não estavam indo muito bem, pois Futaba estava exigindo demais do garoto. Ele então sai correndo dali e diz não ser uma menina. No corredor, ele encontra Neko e por ela estar sempre de bom humor e por não tratar ele como uma garota, ele acaba despertando sentimentos por ela. Mais tarde, enquanto o Prota estava procurando seu amigo, Masamune aparece e diz que a Aki gosta muito quando ele dá chocolates pra ela, e diz também que a atitude que ele tomou encurralando ela na parede foi muito sem noção, fazendo o Prota quase voar em cima dele. Depois disso, ele sai dali e vai pra casa junto com a princesa, e nesse momento vemos ele tendo uma lembrança e na verdade ele estava fingindo ser Makabe quando era gordinho, e seu plano é casar com uma princesa para melhorar sua qualidade de vida. Finalmente chegou o dia do festival. Makabe não estava se sentindo muito bem e decide descansar um pouco. Neko então aparece, percebe que ele estava com febre e leva ele para um quarto, e após conversarem um pouco, sai para comprar algumas coisas. Após isso, vemos o gordinho entrando no lugar errado e é expulso dali rapidamente. Em seguida, aparece alguém vestida de bruxa e leva ele para um lugar para que ele pudesse se trocar. Porém, era uma armadilha e ele ficou preso. Makabe também foi capturado por uma garota, e quando Neko chega no quarto e vê que o Prota não estava lá, avisa Futaba e eles começam a procurá-lo. Logo que recebe a notícia que seu príncipe tinha sumido, e eles começam as buscas por ele. Enquanto isso, o Prota tentava uma forma de convencer a garota de soltá-lo, até que ela recebe uma ligação de sua chefe e ela pede para falar com o Prota. Assim, ela tenta fazer um acordo com ele, diz que o soltaria se ele soltasse o gordinho também, e ele percebe que Yoshino tinha prendido o garoto, mas se faz de desentendido e desliga o telefone achando que a competição já estava ganha. Porém, Aki decide se apresentar sem seu príncipe, e nesse momento o Prota estava sendo atacado pela garota, pois ela havia descobrido que eles tinham bolado o mesmo plano, e ao tentar atacar ele, cai com força na piscina. Após isso, Makabe conta o que aconteceu, e ao saber que Aki estava se apresentando sem o príncipe, corre para ver, e percebe o quanto a apresentação deles estava em outro nível. Logo, uma garota chega e pergunta se ele estava gostando da apresentação. O Prota então pergunta se eles haviam encontrado Masamune, e ela diz que não, e diz também que eles não tinham encontrado nenhum substituto, pois a fantasia dele não cabia em nenhum garoto. E após o Prota perguntar por que eles resolveram se apresentar mesmo sem o príncipe, ela diz que Aki decidiu isso, pois não era justo cancelar a apresentação por causa de uma pessoa. Com isso, o Prota pede um favor para Neko e vai até a sala de seu adversário, e se oferece para ser o príncipe da apresentação deles. Na cena que a Branca de Neve está desacordada, Aki lembra de quando esperou Makabe incansavelmente e pensa que não poderia contar com o príncipe. E então Makabe entra em ação, porém ele estava com muita febre e quase não estava conseguindo ficar de pé, mas se esforça para falar, e ao ir em direção à princesa para beijá-la, acaba caindo. Os personagens então o ajudam e ele consegue continuar e finalmente beija a princesa. No entanto, ele demorou demais para soltá-la, leva um socão e cai só o bagaço. Com isso, eles finalizam a peça. Mais tarde, eles estavam em um karaokê comemorando o festival, e já que os dois grupos estavam reunidos, a presidente do conselho desafia eles a terminarem a disputa ali com uma batalha musical. Aki tenta rejeitar, mas Futaba insiste e diz que o grupo perdedor vai pagar a conta. Com isso, começa a competição, e a primeira participante foi Futaba, que mandou muito bem e conseguiu 82 pontos, ficando muito feliz, mas não por muito tempo, pois a próxima foi Aki, que também foi bem e marcou 89 pontos. E logo foi o próximo, e chegou a vez de Neko, que escolhe uma música Sofrência. E enquanto ela estava cantando, essas duas pensam em um jeito de aprontar com o nosso Prota. E quando ele vai ao banheiro, elas aproveitam para encurralar ele. Porém, Aki aparece e as expulsa dali. O Prota acha que ela fez isso para ajudá-lo, mas na verdade ela só queria comer, já que é um poço sem fundo. Ao voltar para a sala, Neko convida Aki para um dueto, e elas mandaram bem demais, deixando todos encantados com tanto talento. E como o melhor sempre fica pro final, era a vez de Makabe, que no início parecia que queria cantar muito. No entanto, cantou tão mal que ninguém aguentou e todos foram embora, ficando apenas ele e a princesa conversando. E então ela pergunta o que ele gostaria que ela fizesse para agradá-lo. Com isso, ele pede um beijo. Ela aceita facilmente, deixando ele desconfiado. E em seguida, pede para que ele fechasse seus olhos, se aproxima dele e quando estava prestes a beijá-lo, enfia um lanche em sua boca e zomba da cara dele como sempre. E após isso, chama Yoshino para ir embora. Mas antes, ela chama o Prota de pé de porco e diz que ele continua o mesmo abestado de sempre e que ele deveria ter mais atitude. Com isso, ele bagunça seu cabelo e pensa que estava apenas começando e que vai fazer Aki se apaixonar por ele e depois vai largá-la.
Chegamos ao fim do anime, eu espero muito que tenha uma continuação. Não esquece de deixar seu like e de comentar se você gostou ou não. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!